Olá, pessoal. Bom dia novamente para quem eu ainda não falei com vocês. Sejam bem-vindos a mais um webinar realizado em conjunto com a Axonsoft e a Intel. Agradeço novamente a participação e o interesse de todos vocês. Antes de iniciarmos, eu gostaria só de passar alguns recadinhos gerais, né, para todos que se inscreveram. Esse webinar ele será gravado, então todos vocês receberão um link para assistir esse evento posteriormente, caso seja necessário. Temos também aqui no chat, na barra inferior do aplicativo, um botão chamado QIA. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade em colocar dentro desse campo, em vez de utilizar o chat, assim fica muito mais fácil para a gente conseguir controlar e responder todas as perguntas que forem necessárias. A qualquer momento vocês podem colocar essas perguntas ali e ao longo da apresentação a gente vai compartilhando isso com a nossa equipe, ok? Então, o foco desse webinar hoje é falar sobre como os analíticos de inteligência artificial podem aprimorar os serviços de saúde. Então, iniciaremos daqui a um minutinho e aguardo todos vocês. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, a nossa sessão. Como eu disse anteriormente, né, o foco desse webinar é falar um pouco sobre como as análises de vídeo IA podem aprimorar os serviços de saúde. E nesse webinar nós temos aqui a participação do Fabiano Savatini, que é o nosso gerente de vendas IoT Brasil da Intel. Do lado da Axonsoft, temos eu, diretora da Axonsoft Brasil, e o Vinícius, que é o nosso engenheiro de pré-vendas. E do lado do AC Camargo Cancer Center, nós temos o William Souza, que é o diretor de segurança corporativa, e a Juliana Romano, que é a líder de segurança patrimonial. Bom dia, pessoal. Agradeço também a participação de vocês, né? A ideia desse evento hoje é que a gente possa trocar um pouco de experiências, apresentar, né, para todas as pessoas que estão conectadas aqui, o que foi feito, né, dentro do projeto da Camargo Cancer Center, quais foram as principais dificuldades, né? O que o projeto trouxe de benefício. Então, a ideia desse evento é mostrar um pouco do projeto e do conteúdo para vocês. Como eu disse anteriormente, pode ser que alguma pessoa tenha conectado agora, né? Então, na barra inferior do Zoom, a gente tem um botão chamado QIA. Então, se vocês tiverem ao longo do nosso bate-papo aqui, qualquer pergunta e queira levantar isso para a nossa equipe, fiquem à vontade em utilizar esse botão. À medida que as perguntas forem chegando, a gente vai responder, esclarecer isso para vocês também. E mais um ponto importante é que essa sessão ela vai ser gravada, então, para todo mundo que realizou o registro ali dentro do evento, nós mandaremos depois para vocês também esse link. Então, se vocês precisarem assistir essa gravação e rever algum ponto, fiquem à vontade que a gente vai colocar isso também, tá certo? Bom, então acho que como nós estamos aqui, né, logados agora, a gente pode começar a apresentação. E antes de a gente aprofundar um pouco mais no projeto, né, e conhecer os detalhes de como foi essa implantação, acho que um ponto muito importante, né, que a gente poderia tocar agora para iniciar a nossa sessão é falar um pouco sobre como é difícil, né, implantar um sistema de segurança, quais foram as dificuldades, né, que vocês encontraram aí para interligar, né, essa questão de departamentos, né? A gente vê que em muitos projetos a gente tem uma certa dificuldade de trazer uma implantação um pouco mais fluida, porque nem sempre a área de TI está envolvida com a área de segurança, ou às vezes você depende de outras empresas terceirizadas para executar um projeto com sucesso, né? Então, eu gostaria de perguntar aí para você, William, você, Juliana, né, que fazem parte do AC Camargo Cancer Center, quais que foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram aí ao longo desse projeto, né? Desde não só da construção do projeto, mas da implantação também. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos os convidados. Excelente dia para nós. Obrigado pela oportunidade. É sempre importante a gente falar um pouquinho sobre o projeto, implantação e dificuldades. Eu aposto que é eu vou falar um pouquinho das dificuldades que muitos encontram em diversas empresas. Bom, assim, tudo começa lá atrás, em 2019, quando fizemos uma avaliação em bancada, envolvendo várias plataformas, haviam 8 plataformas,
né, para entender qual que é a melhor atenderia o AC Camargo. Em conjunto com isso, eu convidei a nossa área de TI e a área de segurança da informação, para que pudéssemos estabelecer todas as regras de segurança e de proteção de dados pertinentes a esse projeto. Antes desse projeto acontecer, a coisa que era muito solta, então, assim, era a segurança que cuidava, o servidor ficava dentro da sala de segurança. Então, deste projeto para frente, foi feito um desenho totalmente diferenciado e otimizado, né? Então, através, como eu disse, das dificuldades que um hospital enfrenta e das dificuldades que a área de segurança enfrenta dentro de qualquer instituição, porque no Brasil ainda é uma cultura pouco enraizada, ela é extremamente importante, ela que suporta qualquer necessidade, mas ela ainda não tem a visibilidade devida, né? Em alguns locais, alguns já entendem que ela é muito importante, mas esse foi um ponto importante, assim, extremamente estratégico, quando nós fizemos essa parceria com eles. E aí a construção do projeto, qual o tipo de servidor, que eu acho que o Fabiano vai poder comentar bastante sobre isso, qual o nosso switch, o que nós iríamos utilizar, foi feito tudo com a TI. Desta forma, o que nós fizemos também? Nós procuramos otimizar recursos. Então, assim, o custo é alto, sempre que nós falamos de equipamentos de tecnologia, nós temos um custo alto agregado. Então, como é que faríamos essa equalização de contas, né? Então, na época, nós avaliamos uma segurança física, então nós tínhamos um contrato de prestação de serviço muito grande, né? Extremamente grande, eu vou dizer assim. E aí começamos a analisar, né, o que daria para transformar segurança física em tecnologia. Eu acho que as duas coisas formam um bom processo. Uma coisa não trabalha sem a outra, né, que fique bem claro. Mas esse foi o ponto assim mais importante. Daí a Juliana, que está aí, ela pode dizer um pouquinho das dificuldades para a gente construir todo esse projeto do tamanho que é o AC Camargo, né? O AC Camargo Cancer Center, ele é o único cancer center da América Latina. Estamos entre os 30 maiores centros de tratamento oncológico do mundo. Então, nós temos uma posição bastante importante no tratamento, inclusive, da pediatria, e aí segue. A Juliana pode falar um pouquinho das dificuldades para a gente elaborar toda essa estrutura, porque uma vez que o budget do projeto, né, ele estivesse aprovado, não dá para ir lá pedir mais dinheiro, ele tem que ser concretizado. Então, nós dividimos em 3 etapas. A Juliana pode falar um pouquinho. Quer falar, Juliana? Quero sim. Bom dia, pessoal. Então, é um projeto grande, né? Um desafio muito grande. Então, a gente, como o Ilha falou, a gente teve que fazer diversos testes e comprovar também para a nossa diretoria, para o nosso conselho, qual que é a ferramenta e o que a ferramenta faz. Então, a gente fez toda uma estrutura, diversas apresentações, para a gente poder ter essa aprovação do projeto e de estar inserindo o software na nossa organização. Então, a gente teve uma aprovação e a gente já está aí já há um tempo já utilizando. E com toda a aprovação do nosso conselho, da nossa diretoria, da segurança da informação e do nosso TI também. E o mais interessante, Elizabeth, o Fabiano vai poder me ajudar aí até para melhor elaborar esse processo, foi o tempo de gravação. Então, quanto tempo que nós queríamos ter de gravação, quais os locais que identificamos como sendo mais críticos e qual seria o processo para poder otimizar recursos, né? Quando falamos de servidor, de storage, tudo é bastante caro, porque tudo é em dólar, né? Para você ter ideia, o nosso cabeamento é Systimax, então é tudo coisas que compõem um alto valor agregado. Eles têm muitos anos de garantia, mas
ele custa, e isso é o padrão da instituição, né? E foi dessa forma que a gente começou a brincadeira. Então, equalizando com a TI todos os recursos necessários, pensando em proteger esse nosso storage e servidor num lugar adequado. Então, isso hoje está fora da nossa central, guardado num local bem protegido dentro da instituição, né? Então, é isso. Fabiano, quer comentar um pouquinho sobre isso? Posso comentar assim, na verdade, quando a gente pensa num projeto dessa envergadura, né, quando a gente pensa num hospital, projeto não só de segurança, né, mas aqui focado em projeto de segurança, a gente tem como centro principal os dados, né, como que vai ser feita a coleta, o armazenamento, o tratamento e o transporte desse dado. Essa análise ela é fundamental para o projeto, né, e a gente vê que o hospital em si, o setor de saúde é um setor que gera muito dado, não só o setor, não só a segurança, mas todas as áreas do hospital geram muito dado. Então, a TI do hospital normalmente tem essa preocupação de como ela vai trabalhar, ter a segurança, as criptografias, os locais adequados para armazenar esse dado e acessar no momento adequado, né? Então, até tem sido esse o nosso papel quando a gente olha a Intel fabrica processador, muita gente conhece a Intel fabricante de processador, mas na verdade a gente acompanha toda a jornada do dado, né? Para poder processar, analisar, transferir. Então, existe exatamente essa preocupação de escolher as tecnologias adequadas, os hardwares adequados, para que você possa ter uma segurança necessária do dado e também você ter, em tempo real, a análise e o insight que você precisa, né? Então, o hospital, além de gerar muito dado, uma peculiaridade não só do setor de saúde, né? A fração desse dado que ele é processado e utilizado é muito pequena. Globalmente, a gente tem esse dado que apenas 3% dos dados coletados são utilizados, né? São utilizados com insights. E projetos como esse, a gente vê a importância de você usar essa inteligência analítica da Microsoft, da equipe, para você tirar insights em tempo real. Então, vai ser muito legal hoje ver aqui o projeto, né? Acho que o Vinícius, o William vai comentar um pouco mais de como vocês estão utilizando esses dados para tirar insights e soluções reais, né? É muito bacana o que você comentou, Fabiano, porque é exatamente isso. A dificuldade ela é muito mais ampla, né? E eu acho que quando se une-se as forças, né, falando de segurança corporativa, da área de TI e segurança da informação, a gente consegue ter um processo bastante amplo e seguro, né, atendendo aí os principais quesitos de segurança. Haja vista que nos últimos tempos nós temos vários parques que foram invadidos aí, são até sites famosos que saíram do ar. Então nós também sofremos isso, né? E exatamente com o que você falou, considerando todas as etapas, né? Seguindo uma a uma, a gente consegue criar barreiras. Não vou dizer que é invencível, mas dá mais trabalho, né? E só um complemento aqui, a gente tem visto o processo de transformação digital de vários segmentos, né? A transformação digital tem essa sinergia da conexão de áreas de operações com áreas de TI, diretamente. Então, a gente vê esse conflito acontecendo, vamos dizer, muitas vezes saudáveis, né, de otimização de processo. Mas a gente vê esse conflito acontecendo muito na área de saúde, mas a gente vê muito acontecendo em vários setores um pouco mais conservador, como é o caso da indústria, da energia, governo. Então, existe muito esse conflito entre áreas de operação, necessidades específicas da operação, da automação, algumas vezes, e áreas da TI para garantir essa segurança e essas premissas necessárias para o dado, né? Então, eu acho que isso vai aumentar ao longo do tempo, conforme a transformação digital vai cada vez mais aumentando nos segmentos, né? Com certeza. É uma tendência do profissional moderno, né? Digamos assim, né? O profissional de alta performance, ele tem que estar antenado nas mudanças do mundo globais, né? E principalmente na otimização de recursos, né? Muito bacana.
Sim, e a Juliana tocou num ponto interessante também, né, que ela destacou que dentro desses testes em bancada, né, que vocês fizeram, foi um teste muito importante não só para validar a questão de funcionalidade, né, desempenho do nosso software, de toda a solução como um todo, mas também validar como que seria o comportamento dentro do ambiente de vocês, né, porque a gente sabe a importância que você tem na parte de infraestrutura, né, e o quanto que isso pode influenciar dentro do projeto. E acho que o Vinícius pode comentar um pouco disso também, né? Para a gente ali da Action Soft, que está no dia a dia com esse cliente, trabalhando com dimensionamentos, né, de servidores, de projetos, a gente passa também enfrenta, né, algumas dificuldades e percebe isso, né? Apesar de nós não estarmos lidando diretamente com o cliente final e sim com o integrador, mas a gente sabe que esse tipo de vivência é algo que eles passam, né, quase que diariamente, e quando a gente não tem, né, toda essa arquitetura, né, integrada e todo esse processo de validação, né, pré-projeto, é algo que a gente acaba meio que pagando por isso depois, né, Vinícius? Sim, exato. Acho que um dos principais desafios de um projeto desse tamanho é a necessidade de ter essa integração da equipe de segurança que vai criar essa necessidade, né, com o TI. Porque o TI que vai lidar com esses dados, com todo esse volume de informação que vai ser gerada pelo sistema de vídeo lá na frente. Então, precisa ter essa sinergia para que todos os departamentos consigam entregar no final um projeto que faça sentido, que consiga dar à instituição os resultados esperados, né? Então, precisa ter esse entendimento e também ter todo um trabalho de conseguir explicar quais são as necessidades, o porquê que a gente precisa trabalhar com esse nível de hardware ou esse nível de infraestrutura de rede, para que a gente consiga ter um projeto bem dimensionado e consiga entregar tudo o que é necessário, né? E até é interessante no que o Fabiano falou sobre a questão dos dados, né? Então, outra necessidade que a gente viu dentro desse projeto, que o William e a Juliana, toda a equipe da C Camargo trabalhou muito bem, foi a necessidade de mostrar para outros departamentos a importância desses dados, de você conseguir extrair informação a partir desse vídeo e conseguir implementar isso em diversos setores. E com isso, tirar informações, extrair situações ali onde você consegue controlar, sim, a segurança, mas também agregar em outros sentidos, outros processos. Por exemplo, num cenário do centro cirúrgico, que é um cenário super sensível, e eles implementaram a visualização, monitoramento das câmeras, para que depois isso seja transformado em toda uma auditoria dos processos que acontecem ali dentro, né? Então, essa integração entre diversos departamentos, ela se torna muito importante para você viabilizar o projeto também, né? Um exemplo, dentro desse projeto também, dentro das áreas esterilizadas, onde os profissionais de saúde precisam ficar, esse profissional ele não pode ficar entrando e saindo a todo momento, né? E isso, invariavelmente, vai gerar custo para o hospital, porque esse profissional ele precisa sair, depois ele vai se higienizar novamente, trocar a luva, EPI, enfim, e isso gera um custo. Com análise de vídeo, você pode monitorar esse tipo de situação e passar a entender, ó, eu estou tendo muita saída desse tipo, sem necessidade, isso vai gerar custo lá na frente. Então, é mais um motivo para haver essa integração entre departamentos, para que a gente consiga mostrar, ó, o projeto ele não envolve só segurança, ele envolve principalmente dados, e isso lá na frente vai gerar economia. Até o William e a Juliana podem comentar um pouco dessa economia, que foi um estudo realizado por eles, do que o projeto vai gerar de retorno, tanto em questão de perdas, quanto em outras questões, dentro de vários departamentos, a partir de economia de custo, né? Ô Vinícius, queria aproveitar e colocar um exemplo quando nós começamos a fazer os testes, e aí esse é um ponto importante, que fica de alerta para todos que estiverem nos ouvindo aqui, e o Fabiano pode até me ajudar aí a contextualizar melhor isso. Uma das empresas que estavam aqui, ela derrubou todo o nosso sistema, e assim, foi uma coisa assim, até grotesca, porque ela saiu daqui na sexta-feira, falou que estava tudo ok,
e quando foi por volta de 22 horas, caiu todo o nosso sistema, e a gente só conseguiu restaurar isso na segunda-feira. Então, você olha o tamanho do problema que eles ocasionaram, sem ter uma retaguarda adequada para que nos desse suporte. E aí, por isso que eu falo do piloto, foi aí que o piloto realmente ele tem um peso, né? Porque nós fizemos uma matriz técnica, a Juliana pode comentar sobre isso, e aí nessa matriz técnica a gente avaliou quais os principais riscos, né, de cada plataforma e quais os principais benefícios. Então, a gente, é claro, a equalização ela foi feita por um core alto, foi bastante alto, tá? Para ser validado, que foi o caso da Axo, né? Ela se adequou e passou por um processo de alta performance. Mas esse ponto me chamou muita atenção, porque é o que, infelizmente, a gente encontra no mercado, né? A gente encontra muita gente falando de muitas coisas, mas eu quero ver realmente funcionar de verdade. Eu já tinha uma referência da Axo, né, pelo Hospital Militar, né, falando das nossas Forças Armadas, então que já falava bem de vocês. Então a gente colocou para ver como é que se comportava no ambiente hospitalar. Quando nós entramos na parte do centro cirúrgico, onde você comentou, é uma área muito delicada, né? Eu acho que mais adiante você vai poder mostrar alguns analíticos, né, que nós dedicamos, né, movimentação no leito e outras coisas mais, que acho que a gente vai avançar aqui na conversa, mas isso foi assim um extremo, foi um ganho muito importante e assim um diferencial muito grande para a instituição, né? Juliana, você quer falar um pouquinho sobre a equalização, como é que a gente buscou esse denominador de comportamento na rede junto com a TI, segurança da informação? Sim, nós fizemos equalização técnica, né? Então, a gente fez avaliação, uma comparação com os outros softwares. Então, nisso, avaliamos tanto a funcionalidade, o suporte, o acesso a vocês, quais são os diferenciais, quais são os analíticos, e nessa equalização, a gente avaliou, e por isso que a gente está com vocês hoje, e foi sensacional. Se o Fabiano quiser falar um pouquinho sobre essa estabilidade de rede, que, né, Fabiano, tem tudo a ver com a questão de um servidor que não é adequado, né? Sim, com certeza. Eu vou dar alguns exemplos mais à frente aqui, William, mas de forma geral, esse é um setor onde você precisa ter alta disponibilidade, não tem como você denegrir aqui ou querer reduzir custo, às vezes, em algum componente que vai te comprometer o sistema. Então, você tem que pensar em redundância, você tem que pensar em discos especializados de gravação, você tem que pensar em formas que, mesmo que eu tenha um problema num servidor, por exemplo, que eu possa ter uma redundância, um backup, que automaticamente vai subir, ou que eu consiga paralelizar esses dados para garantir alta disponibilidade. Eu acho que é um setor que não se pode negligenciar no investimento quando se está fazendo essa coleta do dado, análise. Então, realmente é um setor crítico, né? Ou pelo menos verificar quais são as áreas críticas aonde você precisa ter essa disponibilidade para que você possa fazer o investimento adequado. Mas faz todo sentido. Bacana. Isso mesmo. E, William, falando um pouco, né, no projeto, aprofundando um pouco mais dessa parte de implementação, construção, qual que foi o seu principal papel dentro dessa implementação? Qual foi a sua principal responsabilidade? Na realidade, 100%, né, Elizabeth? Porque a responsabilidade de você mudar uma plataforma existente e você sugerir uma mudança de cultura, né? A criação de uma cultura dentro da instituição. Esse acho que é o maior ponto. Então, como é que você cria isso, né? Faz com que as pessoas entendam a necessidade. Aí vem a questão, novamente, que o Vinícius comentou, da otimização de recursos. Nós tivemos uma otimização de recurso grande para poder dedicar o projeto, porque existe uma cultura de mercado de achar que segurança é despesa. Então, a maioria olha para a segurança e fala assim, esse departamento só dá despesa. Não, ele não dá despesa. Ele, na realidade, ele que controla e muitas vezes garante que o risco da instituição ele seja baixo. Então, são pontos extremamente importantes. Daí, como é que foi feito? Como a Juliana falou, eu levei
para o nosso CEO e para toda a diretoria numa sala, fiz uma apresentação muito ampla a ele, né? Na realidade, ele até perguntou no final, ele brincou, e ele falou assim, quanto custaria isso se a gente fosse contratar uma consultoria de mercado, né? Porque eu fiz o nosso planejamento, ele prevê expansão para os próximos 5 anos. O projeto ele tem começo, meio e fim, entendeu? E aí, qual seria a primeira etapa do projeto? Quantos por cento eu iria precisar do meu valor de OPEX, né, para poder aplicar, transformá-lo, né, devolver aos nossos caixas para comprar ressonância, tomógrafo e equipamentos para melhor atender os pacientes, que esse é o nosso propósito. E aí, como é que a gente já conseguiu recursos para poder fazer a melhoria? Tudo isso é muito difícil, porque você tem muitas pessoas que dependem de todo esse processo, né? Então, realmente foram diversas reuniões, apresentações, justificando, mostrando para eles como eram feitos, principalmente nas maiores instituições do Brasil e de fora, e dessa forma a gente conseguiu consolidar o projeto. Para dar um número para vocês, na parte de segurança física, a gente conseguiu uma redução de 11,8 milhões ao ano. Como eu disse, o projeto começou em 19, a gente começou a implantação da primeira fase em 21, e agora, esse ano, a gente segue com a segunda fase. Então, se a gente multiplicar pelos 3 anos, eu estou falando de 35 milhões devolvidos, né, para a instituição, para se transformar em benefício e melhoria no atendimento ao paciente, que esse é o nosso propósito, atender bem o paciente e cuidar bem dele enquanto ele está em tratamento. Bom? Legal, e bom saber, né, que a implementação de um projeto desse porte, né, trouxe tantos pontos positivos, né, conseguiu melhorar aí um pouco do processo interno de vocês, trouxe ganhos, porque isso é uma coisa que faz total diferença, né, não vale a pena só avaliar o custo do projeto, mas você tem que também analisar por esse ponto, né, por esse lado de economias, né, então é uma forma diferente de compor esse custo, né, dentro do projeto. E quando a gente fala, William, sobre a questão da pandemia, né? Como que você encara o projeto, essa questão de análise de vídeo dentro dessa solução? Qual que foi o impacto disso para vocês? O impacto ele foi bastante positivo, porque eu não tinha um recurso antes que me ajudasse a identificar, por exemplo, uma simples atitude, a utilização de uma máscara. Então, assim, quando tudo começou, nós tínhamos obrigação, né, todo mundo usar máscara, distanciamento, então a gente fez demarcação de piso e seguimos todas as regras de higienização e comportamento seguro dentro de um hospital. Tanto que eu posso dizer com toda segurança que a nossa instituição ela foi muito bem classificada. A gente não teve praticamente nenhuma perda e a gente conseguiu controlar rapidamente qualquer local onde uma pessoa acessou que porventura tivesse o Covid. Mas isso tudo nos trouxe assim uma garantia muito grande através da plataforma. Então a plataforma ela identifica, por exemplo, se a pessoa não está utilizando a máscara, ela consegue identificar também reconhecimento facial, ela consegue identificar um distanciamento. Então são vários analíticos, né, que a gente passou a contar com esse apoio e delimitar determinadas áreas para poder ter uma ação efetiva. Eu acho que esse foi o principal ponto assim de ganho na operação. Legal. E acho que você, Vinícius, pode compartilhar um pouco também, né, da solução de análise de vídeo que foi utilizada dentro do projeto, e a gente pode debater um pouco sobre isso, né, conhecer um pouco do que foi colocado dentro do projeto, e o Fabiano também pode tecer alguns comentários nessa visão da análise de vídeo e desse impacto dentro do nosso contexto. Claro, sim, eu vou compartilhar minha tela para mostrar um slide aqui, para que vocês possam ter a visão desses analíticos que foram implementados dentro do projeto, né? Então, acredito que todos já estejam vendo a tela.
Sim. Bom, esse projeto ele foi pensado não só, como a gente disse, para questões de segurança, mas para questões que envolvem todo o cenário do hospital, né? Então, existe toda a questão do projeto, que foi esse foco em redução de custos, em avanço de tecnologia, melhoria na gestão de processos e pessoas, para que o hospital conseguisse entregar, como o William disse, uma melhor experiência, um cuidado maior com os pacientes, com as pessoas que estão envolvidas ali dentro de todos os projetos, né? Todos os processos, desculpa. Né? Então, isso foi feito através de todo um estudo realizado pelo William, pela equipe, pela Juliana, como ele comentou, para que eles identificassem esses pontos de risco, essas questões que deixassem o ambiente vulnerável, e a solução para essas questões veio a partir da segurança eletrônica, né? Então, aqui eu vou comentar um pouco dessas funções, dessas análises que estão sendo implementadas, que foram implementadas dentro do projeto, para auxiliar justamente nesse controle dessas questões que poderiam causar perdas aí para a instituição. Então, o primeiro ponto que é importantíssimo a ser citado foi a implementação do SOC, né, do Security Operations Center, que é uma unidade dentro do AC Camargo, onde eles tratam toda essa informação. Então, toda a imagem que é coletada, que está presente ali dentro das câmeras que foram instaladas dentro do projeto, elas são recebidas dentro do SOC, e ali nós temos à disposição operadores para fazerem controle, análise e visualização dessas informações e acompanharem os alertas que são gerados a partir da ferramenta. Então, o Axon Next ele passa a fazer toda uma análise inteligente das informações que estão presentes ali e devolve somente alertas ali para esses operadores. Então, dentro dessa operação, você reduz a necessidade de ter uma equipe muito grande, porque nós estamos falando aí hoje de um projeto que deve atingir por volta de 1.500 câmeras. O William depois pode posicionar melhor a gente sobre esse número, né, dentro dessas etapas que ele comentou. Hoje a gente está na segunda etapa, então imagina você fazer um monitoramento dessa quantidade, desse volume de câmeras, imagens. Então a plataforma precisa ter essa possibilidade, essa capacidade de entregar esses alertas e esse monitoramento sem a necessidade efetiva de um operador ali em frente à câmera. Então, só que ele serve muito para gerir toda essa informação. E ele conta com duas unidades ali, vamos dizer assim, dentro da operação. A parte onde existem imagens que a gente pode colocar num contexto geral, né? E existe uma sala dedicada a monitoramento de imagens mais delicadas, mais sensíveis, né? A Juliana até pode comentar sobre esse ponto aí para a gente, que é uma área onde eles fazem auditoria das imagens e também visualizam esses locais, por exemplo, do centro cirúrgico que tem uma imagem delicada, né, Juliana? Exatamente. Esse local, além de ter as imagens dos locais sensíveis, locais restritos, é onde o pessoal fica dedicado para poder fazer investigações também. Então, qualquer tratativa, a gente utiliza esse local para as investigações e também é onde a gente faz quando a gente centraliza para quando a gente tem uma crise. Então, é uma área também da gente fazer um comitê de crises, investigações e imagens de áreas sensíveis. Okay, Juliana, obrigado. Aproveitando, o Vinícius, aproveitando o que claro. a Juliana está falando, ali exatamente nós temos uma área que é o Incident Commander, né, que cuida da parte de crise. E nessa área de Incident Commander, a central também que fica ao lado, ela tem uma avaliação do sistema de FIRE. Então, todos os sistemas de FIRE dos nossos prédios, eles são monitorados por essa central. E a Axon, ela faz uma gestão de imagem preventiva junto ao sistema de FIRE, né? Não sei se você vai comentar mais adiante. Sim. Tá? Mas só para pontuar que também isso é bastante interessante e importante para a instituição. Inclusive, já nos ajudou preventivamente em várias ações.
Ótimo. Bom, e um outro ponto que a gente pode citar aí dessa implementação desse projeto é o uso do dewarping dentro das plataformas da Axon, né, dentro do Axon Next. Então, algo que foi implementado principalmente em laboratórios, em locais onde você tenha muita movimentação em diversas partes da sala, foi o uso de câmeras fisheye, câmeras 360. Então, o software ele captura essa imagem, faz um dewarp e com uma única câmera dentro dos cenários do AC Camargo, é possível substituir até 13 câmeras fixas. Então, dentro do projeto, houve esse estudo para a implementação desse tipo de tecnologia, para que houvesse uma economia nos hardwares aplicados. Então, com uma única câmera, você consegue fazer o trabalho de outras diversas, né? Então, isso é algo que também trouxe uma otimização aí para dentro dos custos do projeto. Bom, dentro do projeto, algo que foi pensado também foi a detecção e reconhecimento facial. Então, existem câmeras dentro do ambiente que fazem a captura de faces, para que depois, no momento que aconteça um determinado evento, haja a possibilidade de rastrear essas pessoas dentro desses locais. Então, eu posso inserir fotos de um funcionário ou de uma pessoa que foi detectada pelo sistema e saber em que áreas ela passou. Então, se houve uma tentativa de invasão ou uma situação que precisa rastrear aquela pessoa, eu posso inserir essas informações dentro da plataforma e dentro do AC Camargo, eles conseguem rastrear por onde essa pessoa passou a partir dessas imagens que estão sendo capturadas com base na face. E existe outra questão que é a possibilidade de não só fazer esse rastreio no que já foi detectado, mas também ter eventos em tempo real. Então, nas entradas das unidades, nós temos o reconhecimento facial, onde nós podemos cadastrar tanto pessoas que estejam numa lista negativa ou pessoas que estejam numa lista positiva, por exemplo, diretores, pessoas do conselho que precisam ter esse tipo de identificação para não, de repente, sofrer ali uma questão de ficar aguardando para entrar no hospital ou algo do tipo. Então, rapidamente, a equipe de segurança já identifica a presença daquela pessoa e consegue tratar essas questões. Então, o reconhecimento facial ele vem muito para auxiliar nessas questões de segurança, mas também para trazer um conforto maior para as pessoas que estão envolvidas ali dentro do dia a dia da operação. Né? Ô, William, uma pergunta. Eu acredito que acesso à área restrita do hospital, acho que é um dos grandes ofensores e objetivos de vocês, né? Mitigar essa questão de acesso a áreas restritas. Acho que resolve aí muitos problemas no hospital. Isso faz sentido? Faz total sentido. Na realidade, é um ponto extremamente delicado. Você tem toda a razão. Essas áreas elas exigem um controle muito rígido, né? E até mesmo porque você às vezes tem pessoas que elas adentram até determinado ambiente, mas após aquele ela não pode, né? Falando dentro da mesma área. Então isso é muito importante realmente a gente ter um controle eficaz, identificar imediatamente se alguém que não deveria estar ali tem que ser comunicado, enfim, ou notificado. Então realmente muito, muito sensível. Isso aí. Bom, e dentro dessas outras possibilidades de análise, uma das que o William citou é a capacidade de identificação ali da utilização de máscara facial, né? Então, com a questão que a pandemia gerou, né, em todos os setores, o setor hospitalar é um setor bem sensível a essa questão, né? Por receber pessoas de diversos locais, o AC Camargo é um centro de referência, então vem pessoas do Brasil todo terem consultas, tratamentos dentro do local, então eles recebiam pessoas de todos os locais e manter a segurança desse local no termo do que se diz ali da questão do Covid é algo muito importante. Então, a análise de vídeo para identificação do uso de máscara facial foi algo que veio para auxiliar nesse dia a dia e mitigar a transmissão, a disseminação do Covid.
E quando a gente pensa num paciente oncológico, muitas vezes essa pessoa ela tem as defesas do corpo, né, a imunidade baixa. Então, é mais um motivo para que esse tipo de análise esteja presente num ambiente como esse para ajudar a mitigar essa disseminação, né? Então, é aquela história. Você tem que pensar no próximo para que você consiga manter um ambiente seguro para todas essas pessoas que estão ali naquele local, né? Exatamente. Bom, um outro ponto que foi implementado foi o monitoramento de áreas sensíveis, né? Então, como o William comentou também, existem hoje câmeras em centros cirúrgicos, em unidades intensivas, em quartos de pacientes que precisam passar por isolamento, justamente por essas questões de imunidade, tratamento e tudo mais. Então, o Axon Next ele veio para auxiliar no cuidado desses pacientes. Então, a gente consegue hoje monitorar esses ambientes que têm uma sensibilidade um pouco complexa, porque ali a gente está tratando de pessoas, muitas vezes em situações bem específicas que demandam muito cuidado, e o software ele está ali para monitorar esses espaços, mas também, ao mesmo tempo, tem que existir uma preocupação com a informação que está sendo monitorada, né? A imagem que está sendo capturada. Então, com isso, foi implementado uma feature de filtros em cima da imagem, onde fosse possível visualizar parte da informação, mas que não expusesse as pessoas que estivessem ali. Então, o sistema ele consegue entregar esse tipo de visualização para a equipe, e também essa visualização é toda baseada em permissões, né? Então, você tem grupos de usuários que têm a permissão de visualizar essa informação e grupos de usuários que não têm a possibilidade de visualizar essa informação. E outra questão para esses cenários mais complicados, por exemplo, para quartos, para leitos, como o William comentou também, é a verificação da situação daquela pessoa no leito, né? Então, se essa pessoa se movimenta, sai do leito, deixa aquela posição que é esperada dela ali naquele local, o operador ele vai receber alertas referente a essa movimentação. Então, se essa pessoa sai da cama, é algo que não pode acontecer, que ela tem que estar em repouso, o sistema avisa sobre essas movimentações. E aí, Vinícius, até complementando a parte preventiva do risco de queda, né? Sim, então, exato. Esse é um ponto também bastante importante que nós consideramos, o risco de queda pela debilidade que o paciente está naquele momento. Então, esse foi uma tratativa também que a gente pontuou bastante importante. Uhum, claro, claro. E aí, reforçando aquela questão que você justamente comentou, né? Pensando no bem-estar do paciente, e aqui mostra mais do que nunca a possibilidade de um sistema que inicialmente muitos pensam ser só para segurança, em outras áreas que pode contar com o auxílio da imagem desse monitoramento, né? Então, é algo que transcende aí essa questão somente da segurança patrimonial e tudo mais. E essa tecnologia também foi implementada nos centros cirúrgicos, porque dentro do centro cirúrgico existe uma questão bem sensível do tratamento, de como é feito os processos e tudo mais, e essas imagens elas podem ser usadas para auditoria no momento que isso for exigido, né? Então, todo o ambiente está sendo monitorado, e isso traz segurança para todo mundo que está envolvido dentro dos processos. Bom, outra possibilidade que foi implementada aí dentro do projeto é a detecção de placas. Então, o AC Camargo, não sei se todos já tiveram a oportunidade de estar lá um dia, de acessar os locais, mas são várias unidades, e essas unidades elas contam com estacionamentos próprios, né? E muitas vezes ali existe a necessidade de monitorar quais são os acessos, quem acessou aquele local, quais foram os veículos que estiveram ali. Então, com base nisso, existe hoje a detecção de placas dentro do projeto para analisar quais foram esses acessos, quem acessou, quando acessou, quantas vezes essa pessoa passou por ali. Então, existe a possibilidade de capturar essas placas e também realizar a detecção em tempo real. Então, a mesma coisa
para o caso da face, por exemplo, a gente consegue identificar pessoas em listas, veículos em listas negativas e veículos em listas positivas. Então, eu posso detectar desde pessoas indesejadas até pessoas que façam parte de um setor específico de dentro da instituição que demandam uma atenção a mais. E um ponto que nós temos aí como próximo objetivo de implementação dentro do projeto é a análise e detecção de imagens para fogo e fumaça, né? Então, existem muitas áreas sensíveis dentro de hospitais, e até algo que eu e o William, a gente estava conversando, nos últimos anos ocorreram diversos eventos em outros hospitais de fogo, né, de incêndio, e isso compromete muito a instituição, né, tanto em questões ali no que a gente diz de equipamentos, de recursos, mas também das pessoas, né, que estão ali se tratando naquele local, estão internadas. Então, incêndio dentro de hospital sempre é muito complicado por você ter que lidar com pessoas que estão debilitadas. Então, o sistema que nós estamos implementando é um sistema de análise de vídeo que passa a auxiliar o sistema que já existe dentro do hospital, né, que é um sistema comum, como a gente conhece, de detecção através de sensores. Então, eu agrego mais um ponto de detecção para conseguir agregar novos olhos, vamos dizer assim, né, para detectar essas situações e entender o que está acontecendo no local. E aí, com isso, a gente consegue reduzir os danos e as chances de comprometer cenários específicos e bem complicados desse hospital, né, dessa instituição. Por exemplo, no caso do AC Camargo, então eles tratam pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, são pacientes que estão ali com uma imunidade comprometida, estão debilitados, tem todas as áreas de instrumentação cirúrgica, a parte de robótica que o hospital possui, que tem equipamentos com alto valor agregado, a parte de armazenamento de insumos de formol, que pode ser um problema num incêndio, né? Então, todas essas áreas ficam assistidas não só pelo sistema de controle de incêndio que já existe, mas também pelo cenário de análise de vídeo. E outro ponto, principalmente o data center, né? Porque o data center é o coração de qualquer instituição hoje em dia. Então, é mais um olho, como eu disse, mais uma possibilidade de entender aquele ambiente e coletar esses eventos, né? Bom, aqui eu vou passar para um slide onde a gente vai citar alguns dos resultados alcançados dentro do projeto já nessa etapa que nós estamos hoje. E aí eu vou passar a palavra para a Juliana, que nada melhor do que o próprio cliente falar sobre esses resultados alcançados, né? Então, os nossos resultados, né, com a implementação desse projeto, um dos principais é a criação da cultura, da segurança dos colaboradores, né? Então, tudo que é novo, às vezes a gente enfrenta as resistências, mas hoje a gente já está com essa criação, a gente já está com a cultura implementada da segurança na operação, nos administrativos. Então, hoje a gente também tem uma eficácia operacional. Nós internalizamos a equipe da central de monitoramento, que no passado era uma empresa terceirizada. Então, hoje eles já têm, né, a segurança, a nossa cultura AC Camargo já no sangue, nas atividades. A gente transformou, né, a segurança física em segurança eletrônica. Então, a gente tem essa inovação tecnológica com a aplicação do software e vários equipamentos inteligentes, com os analíticos e sistema também de detecção de incêndio. A gente tem um aperfeiçoamento, né, na auditoria dos nossos processos de segurança. Então, a gente tem confiabilidade das informações que a gente tem hoje, que antes a gente não tinha, processo muito arcaico, né? Então, hoje a gente tem o maior controle do nosso sistema de acesso. Então, a gente tem o nosso banco de dados, a gente tem o nosso controle, nosso sistema, então isso facilita muito. Então, a gente tem um poder de resposta mais eficaz
principalmente quando a gente responde ao nosso corpo clínico, ao nosso compliance, à ouvidoria, à segurança da informação, nosso jurídico também, diretoria, entre outros, né? Então, a gente tem um olhar mais preventivo. Quando a gente tem as imagens hoje, a gente consegue visualizar todo o nosso processo de uma forma mais preventiva. A gente não só apaga fogo, a gente não faz mais as coisas de forma corretiva. Então, a gente previne antes e aí a gente toma ação, né? A gente tem uma melhor experiência dos nossos pacientes. Então, quando ele acessa nossos locais, ele tem já uma sensação de segurança maior. Então, ele tem uma melhor experiência. A gente também tem um conforto e segurança para os nossos pacientes e também para os nossos profissionais da instituição, nossos fornecedores também, isso é muito importante. E o mais importante é a gente contribuir com a tecnologia, auxiliar o nosso propósito, né, do AC Camargo Cancer Center, que é combater o câncer, de paciente a paciente, assegurando a nossa integridade física e emocional durante todo o tratamento dos nossos pacientes dentro das nossas instalações, de todas as nossas unidades. E é isso, os principais resultados que a gente alcançou com o nosso projeto. E aí, Vinícius, eu queria aproveitar, a gente tem um processo hoje que ele é auditável, né? Então, o que eu quero dizer com o processo auditável? A gente consegue verificar lá nas pontas se realmente estão fazendo aquilo que a gente determinou como instituição. E aí, nessas tratativas auditáveis que envolvem os nossos canais de comunicação, auditorias, ouvidoria e outros processos, nós temos também um processo bastante importante. Todo o nosso perímetro ele é protegido em volta de todas as instalações. E aí, com isso, o que nós temos como diferencial também? Um paciente nosso que venha a sair daqui após o tratamento, numa situação mais fraca, debilitada, e que venha a se sentir mal ou coisa parecida até o trajeto para pegar o metrô, ou de repente um Uber, ou de repente um ônibus, transporte, nós temos equipes que estão preparadas, né, na parte preventiva para atendê-los e para poder, se necessário, trazê-los de volta, se for o caso. E aí tudo isso funciona com os analíticos da parte perimetral, que é um ponto importante. Nós também criamos a nossa Security Operations Center, ela tem um backup dela, então eu tenho uma outra central numa outra instalação também, então uma suporta a outra. Então o processo é bastante robusto mesmo, com um olhar sempre muito carinhoso para os nossos pacientes e com muito cuidado. Então, isso foi um ganho assim muito importante, porque até as áreas hoje, são diversas áreas que compõem a estrutura do AC Camargo, são mais de 5.000 diretos, né, e são 2.000 e poucos médicos diretos da instituição, né? Então, nós conseguimos dar suporte a eles com diversas situações, né, contando com esse recurso. Eu acho que esse foi um ponto assim extremamente importante para que colocasse o AC Camargo num outro nível em atendimento. Isso. Eu acho, não sei se a gente pode te ajudar aí um pouquinho no contexto das coisas. Se você ficou com alguma dúvida, estou aqui à disposição. Não, foi ótimo. Obrigado você e a Juliana aí pela ajuda. E um outro ponto, não esquecendo a parte de segurança também, né, William? Dentro dessas câmeras que fazem o monitoramento desse perímetro, existe também um analítico de coleta de informações para utilizar isso através de pesquisa forense, né? Então, todas essas movimentações que acontecem ao redor da instituição são coletadas para que depois o operador ele possa aplicar um filtro de cor, de tipo de objeto, né? E identificar o que aconteceu na situação e ir atrás desse evento a partir de filtros, né? E não ficar ali visualizando horas e horas de vídeo, o que não faz sentido para uma operação do tamanho do AC Camargo, né? Então, é mais um ponto aí que a gente tem dentro do projeto.
E acho que por aí, Vinícius, é importante vocês notam a amplitude do projeto, como o Fabiano falou, né? E assim, como é importante escolher um hardware, né? E um fabricante como a Intel, né? Para poder nos suportar e dar suporte, né? Para que não ocorra instabilidades de sistema e outras oscilações aí que possam prejudicar o processo. Então, isso é extremamente, realmente delicado, como ele falou, e importante a escolha correta. Exatamente. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês que existem outras possibilidades além dessas que a gente viu que estão implementadas aqui no projeto do AC Camargo, né? Então, nós temos uma gama gigante de analíticos e de possibilidades que nós conseguimos implementar não só no cenário de hospitais, que é o que a gente está focando aqui hoje, mas em outros diversos cenários de qualquer tipo de projeto. Então, vou passar um vídeo breve aqui para vocês verem algumas possibilidades de detecção que hoje existem dentro das nossas plataformas. Então, detecção de distanciamento social é uma possibilidade. Comportamento humano, pessoas agachadas, pessoas caídas, que é algo que o William comentou. Uso de arma de fogo, coação, identificação de incêndio em áreas de mata, em áreas internas, contagem de pessoas com relatórios, detecção de filas, mapa de calor para identificação do fluxo de pessoas dentro de um ambiente, buscas de pessoas através da face, detecção de face em tempo real, coleta de placas em tempo real e também em buscas, detecção de pessoas que não estejam utilizando EPI, como capacetes, coletes de alta visibilidade. Toda essa parte de buscas de eventos, né? Então a gente consegue rapidamente buscar o que aconteceu dentro do sistema, o que o sistema identificou como um evento que saia daquele padrão que a gente tem como normal. Então, são muitas as possibilidades que nós temos dentro das nossas ferramentas para que a gente consiga implementar um projeto que faça sentido não só para a segurança, mas também para essas outras áreas, como a gente vem discutindo aqui dentro dessa apresentação, né? Então, são muitas as possibilidades que hoje existem dentro dos analíticos da Axon Soft. Bom, da minha parte, por enquanto é isso. Diga lá, Elizabeth. Isso, eu ia só comentar, Vinícius, que toda essa parte, né, de análise de vídeo que você comentou, nada disso seria possível sem a tecnologia da Intel, né? O Fabiano vai poder comentar um pouco mais também de quais características do hardware, né, a Intel possui hoje que vem para contribuir com essa parte da análise de vídeo. Esse é um ponto essencial, né? Como o William comentou aqui em alguns momentos, o Fabiano vai trazer também mais informações para a gente. Vou ceder a palavra para você aqui, Fabiano. Claro, vai ser um prazer. Eu estava pensando aqui, Vinícius, que você já tem uma gama muito grande de analíticos, né? Mas se o cliente quiser algum outro mais específico, você ainda tem a capacidade de ir lá e desenvolver, customizar. Então, além do que vocês já têm uma gama muito grande, existe a possibilidade de customização, né? Lógico que tem que fazer sentido, tem a questão de investimento, mas sempre existe essa possibilidade. Sim. Eu vou dividir minha tela com vocês. Eu quero passar aqui alguns pontos super rápidos, que eu acho que são pontos relevantes, foram pontos relevantes para esse projeto, mas são pontos relevantes também, principalmente quando a gente fala em soluções de segurança, monitoramento, né? E a gente sabe que aqui também a gente tem clientes finais, a gente tem integrador, a gente tem parceiros, então eu queria passar aqui rapidamente por alguns pontos. Só deixa eu arrumar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Acho que um ponto bastante importante na hora da definição do projeto, da análise, da estruturação desse projeto, é definir aonde que vai ser colocado essa central de monitoramento, esse processamento. Porque dependendo de onde você for colocar esse hardware, esse servidor, você pode ter algumas barreiras, alguns desafios dentro do projeto, né? Então, quando a gente fala por que hoje a grande parte da análise de vídeo é feita na borda, no edge, lá dentro do hospital, tem um servidor, um data center que vai pré-processar ou processar muita informação já direto ali. Não é uma exclusividade do setor de saúde, né? Vários segmentos, quando você precisa de uma resposta imediata, em tempo real, você quase sempre vai precisar ter esse processamento local, o mais próximo possível da coleta do dado, né? Das câmeras, do sistema,
quando você precisa de uma baixa latência, uma resposta em tempo real, você possivelmente vai precisar de um processamento de borda, né? Quando você pensa em análise também de vídeo em tempo real, você vai precisar de um alto desempenho. Então, pensa que você está processando, o Vinícius mencionou aqui mais de 1000 câmeras, né, que vocês têm lá no sistema, várias delas processando analítico, né? E você vai precisar de muito processamento para que você tenha fluidez e que você tenha essa resposta em tempo real. Para isso, você tem que dimensionar bem o hardware adequado para essa situação. E tem vários outros fatores que nos levam à borda, que está relacionado à vulnerabilidade dos dados, à privacidade e ao custo de transmissão. Então, quando a gente pensa, eu tenho um poder massivo de processamento no cloud, então eu vou fazer streaming da câmera para o cloud e vou usar o poder de processamento do cloud, na maioria das vezes isso não faz sentido. Primeiro que cloud a gente fala que é taxímetro, né? Tudo que você trafegar de dado para ele, você vai pagar na entrada, na saída, na análise. Então, você ter esse processamento na borda vai ter um custo-benefício maior. E você tem uma solução que você vai jogar tudo no cloud, você tem um advento no meio do caminho da conectividade. Então, pense que você tem essas câmeras no cloud. Se você tiver um problema de perda de conexão, você simplesmente não tem sistema. Então, é importante ter uma arquitetura híbrida, onde eu tenha a parte mais importante, o meu core, processando local, onde eu mitigo muitas dessas falhas, e eu jogo para o data center, para o cloud, insights, dashboards e coisas que onde não são tão sensíveis à conectividade, à latência e coisas do tipo. E o segundo ponto que eu queria mencionar é muito importante nesse tipo de projeto trazer empresas especializadas para dimensionamento de hardware, porque hoje você pode utilizar, por exemplo, um Atom para processar, às vezes, poucas câmeras, pouco streaming, fazer só um monitoramento mais simples. Você pode ter o Core, o Xeon, onde eu tenho o analítico, onde eu tenho o máximo de processamento, estabilidade, plataforma onde eu vou rodar 24/7, por exemplo. Esses processadores são desenvolvidos para rodar 24/7 e ter a robustez necessária para esse tipo de operação. E eu posso ter até aceleradores de vídeo, GPUs, para que eu possa, algumas vezes, reduzir o número de servidores, reduz o número de consumo, e você consegue ter muito mais câmera, muito mais analítico rodando por número de servidores. Então, a Intel, ela integra, traz essa inteligência, mas é importante que você tenha uma empresa especializada para melhor dimensionar esse hardware dentro do projeto. E um ponto muito importante, muita gente associa a Intel ao processador, como eu mencionei lá no início, né? A gente tem trabalhado, na verdade, com todos os parceiros do ecossistema, principalmente para o parceiro que está aqui ao centro, que está aqui, como é o caso da Axon Soft, que são os parceiros que trazem inteligência para a aplicação. Então, não adianta ter um servidor se não tiver uma inteligência em cima. Então, a gente trabalha diretamente com essas empresas de software também, como é o caso da Axon, para que eles possam desenvolver e otimizar cada vez mais essas soluções, detecção de objeto, ambiente, diversas features necessárias para que a gente possa trazer inteligência para essa solução. E, logicamente, em cima de um VMS, aí, de um software de gestão de vídeo, para que você possa ter milhares de câmeras em cima aí de sistemas especializados, né? Então, cada vez mais a gente tem trabalhado muito perto de empresas de inteligência e de software para que possa trazer mais inteligência e uma solução mais orquestrada. E o que é interessante, quando a gente fala do hardware e do software, existe uma coisa muito importante, que é a associação do hardware e do software para você tirar o máximo daquela plataforma, né? Então, a Intel desenvolveu o OpenVINO, que é uma ferramenta de aceleração de vídeo de inferência. Para o cliente final isso vai ser transparente, para o integrador isso vai ser transparente, mas a gente trabalha com a Axon Soft para que eles utilizem essas ferramentas da Intel e consiga tirar o máximo desse hardware. Então, aqui é um exemplo. Quando a gente pega uma plataforma de 2018, o Xeon primeira geração, utilizando a nossa primeira versão de OpenVINO, e quando você pega uma plataforma de hoje, você consegue processar até 10 vezes mais analítico. E qual é a diferença de custo entre essas plataformas? Praticamente o mesmo, tá? Então, essa plataforma que estava disponível em 2018, essa plataforma em 2021, tem praticamente o mesmo custo, mas ao longo do tempo houve uma evolução muito grande no hardware e no software, que nos permite hoje processar até 10 vezes mais analítico nesse cenário, né? Logicamente pode variar. Então, toda vez que eu vejo, às vezes, algumas empresas falarem, eu tenho uma solução que está funcionando, comprei ela alguns anos atrás, eu vou fazer uma RFP e lançar exatamente a mesma plataforma no mercado. Você pode estar deixando performance na mesa, né, nesse ponto de vista, ou você está deixando de incluir mais analíticos e trazer mais inteligência para a sua plataforma
não avaliando a evolução do mercado. Então, a tecnologia de hardware e software tem uma cadência muito grande de otimização. Então, é muito importante, cada vez que for ser feita uma nova implementação, verificar o que tem de último no mercado, para que você possa tomar benefício dessa plataforma. Então, possivelmente você precisaria de 2, 3 servidores. Utilizando a plataforma mais recente, você pode reduzir para 2 ou para 1 servidor, né? Então, já traz um ganho muito latente aqui, só de utilizar as plataformas mais recentes de hardware e de software. E por último, aqui para fechar, então ela tem uma visão aqui bastante ampla do ecossistema, onde a gente consegue conectar os parceiros de ecossistema globais e locais. Então, a gente trabalha com diversos parceiros aqui, de distribuidores, integradores, parceiros de software, parceiros de comunicação, que acabam tendo uma abrangência muito ampla. Em cada tipo de parceiro, a gente entende a necessidade e traz a tecnologia ou um outro parceiro, né, para agregar essa solução. Esse é um mercado bastante fragmentado, né, de muitos parceiros, então acho que é até legal passar a bola, queria ouvir aí do AC Camargo, da Econsoft, dos parceiros aí que foram interlocutores do projeto, que eu tenho certeza que foram vários, né, e são vários que são parceiros do próprio AC Camargo, né, para poder viabilizar esse tipo de inteligência e solução. A questão dos parceiros, Fabiano, ela é bastante delicada, porque, na realidade, ela passou, como a gente, lá no começo da nossa conversa, pela aprovação das áreas, né, de TI e segurança da informação, assim como a segurança corporativa. Esses parceiros, eu não posso mencionar o nome exatamente de quem, mas, assim, eles atenderam a todos os aspectos de segurança física e eletrônica, para o atendimento do projeto. Eles são pessoas que têm realmente uma visão mais ampla de mercado, então eles têm realmente esse conceito já mais, até de fora do país, né? Ainda, mas eu acho que o Brasil está avançando bastante nisso, está mudando. Então eles conseguem realmente fazer uma otimização de recursos da forma correta, né? Ou utilizando a linguagem que vocês determinam com a indicação de soluções, né? O ponto mais importante foi que, para uma análise que parece simples, do tamanho do servidor, do tamanho do tipo do storage e outros componentes, foram envolvidas as áreas de engenharia de vocês, né? Assim como o Vinícius, para que pudesse determinar exatamente quais as características que seriam necessárias para atender aquele projeto e que ele tivesse realmente robustez para que pudesse consolidar a entrega, né? Então, eu acho que esse assim é o maior ponto. Os parceiros foram extremamente importantes, né? Eu agradeço a cada um deles e de vocês, né, por realmente confiarem, né, acreditarem que isso era possível, né, e a gente trazer esse cenário realmente para uma realidade hoje alcançável e que está aí para que todos possam ter um pouquinho do gostinho aí do que é, né? Quem mais gosto tem nisso é a minha operação que está lá dentro da central. Ela sim se diverte porque hoje eu trouxe pessoas de mercado que têm bastante conhecimento já em multinacionais, em outros segmentos, e eles realmente ficaram surpresos com a qualidade do hardware, né, que dá entrega do hardware e do software. Então, hoje, quando eu entro ali, eles falam, olha só como a gente consegue ir no detalhe, né? Por exemplo, ali nas imagens que o Vinícius demonstrou, tanto falando da parte cirúrgica como da parte de utilização de medicamentos, quimioterápicos, psicotrópicos e outros, a gente consegue identificar um detalhezinho, uma pequena ampola, assim a gente consegue ver o manuseio, enfim. Então, a gente tem um controle hoje muito rígido e eficaz nessas operações. Não porque desconfiamos de ninguém, mas para poder garantir que realmente o tratamento e a resposta ao paciente seja aquela que ele realmente necessita. Isso é bastante importante. Mas obrigado.
Nós que agradecemos, William. E como o Fabiano mostrou, né, dentro tanto da parte da Intel, do lado da Intel, como do lado da Axon Soft, a gente tem uma versatilidade muito grande, né, de escolher qual que é a melhor solução, onde que esse analítico vai ser processado, se vai ser em borda, se vai ser no servidor, se vai ser centralizado. Então, a gente sempre vai trabalhar em conjunto, né, para selecionar a melhor opção de hardware para aquele projeto e construir toda a parte de configuração nesse sentido, né. E além de todos esses analíticos que a gente comentou, o Vinícius mostrou brevemente uma sessão, o Fabiano tocou num ponto muito importante também, né, da questão de desenvolvimentos de análise de vídeo, né, todo o nosso time trabalha em conjunto para trazer sempre, né, soluções novas para o mercado e trabalhar com análises customizadas e alcançar projetos onde talvez você não consiga com um produto, né, de prateleira. Então, tanto do lado da Intel como da Axon Soft, a gente foca bastante nisso, né, criar uma solução conjunta para um projeto específico, né? Atender demandas específicas. E o Fabiano tocou num assunto importante também, né? Do lado das parcerias, né? Então, a gente tem essa parceria muito forte com a parte de hardware, com a parte de câmeras, a Intel tem toda a solução, né, integrada direto no nosso software, então a gente consegue alcançar um nível de desempenho que vai além, né, do que a gente estabelece por padrão, justamente por toda essa parte de integração e customização. E falando de parcerias num outro sentido, né, William, eu acho que vocês também têm uma construção muito grande, né, de parcerias com outros órgãos, outras instituições, para conseguir aumentar o nível, né, de segurança e integração desse projeto também. Sem dúvida, nós temos umas parcerias, são diversas parcerias, tá? Com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros. Então, com isso, a gente consegue fazer algumas atividades que são extremamente gratificantes a todos que aqui trabalham. Eu tenho uma equipe que me deixa bastante feliz quando a gente promove algum evento desse tipo. Se você me permite, posso comentar um deles. Por exemplo, no final de ano, nós fizemos um dia feliz para a pediatria e contamos com a ajuda de dessas importantes corporações de São Paulo, né, que nos enviou viatura, e aí conseguimos fazer, seguindo todos os protocolos de segurança junto ao nosso SCH, a gente conseguiu tirar foto com as crianças, dar um presente para eles com a nossa área de experiência do paciente, né? Então, foi um trabalho conjunto entre as áreas, mas esse é só um pequeno exemplo, né? Nós temos um outro trabalho junto ao Canil. Então, em alguns momentos, os cachorros vêm aqui e aí tem um dia também de alegria com o paciente e com essas pessoas. Assim, são diversas coisas que fazemos, mas assim é muito legal porque o propósito realmente que é obter ali o sorriso e a alegria das pessoas, ele é alcançado. Muito bacana. Sim, acho que faz total Obrigado. diferença, né, na vida delas e naquele momento que elas estão vivendo, né? Focar a mente em algum outro lugar e pensar nisso. Muito Sim. bacana esse trabalho. Falando um pouco, né, de eventos, premiações, eu acho que vocês também participaram, né, do ano passado do Prêmio Healthcare Innovation, né? Você pode falar um pouco para a gente também sobre esse evento? Posso sim. Foi uma conquista muito importante para mim e para o AC Camargo. Meu time, que sem ele nós não faríamos nada. Agradeço muito a cada um deles pelo empenho e por acreditar que éramos capazes. E nós conquistamos o Prêmio de Referências da Saúde 2021. A base da nossa conquista está na Axon Soft, e todos esses recursos que vocês, alguns deles, né, que tem mais que vocês não demonstraram, mas alguns deles que foram demonstrados aqui, com essa parte de inovação e cuidado com o paciente. Então, foi um prêmio bastante importante, como eu falei para mim, para o AC Camargo, e que nos deixa bastante felizes, né? Esse ano tem de novo, quem sabe, né? A gente já está pensando aqui um monte de coisas.
E é isso, mas assim, muito legal, muito gratificante. É um prêmio de muito respeito aí no mercado, né? Ele envolve a participação dos principais hospitais de São Paulo e do Brasil, e ele é referência internacional. Então, foi isso, foi muito legal. Obrigado por essa lembrança. Ótimo, William, obrigada. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim do nosso webinar. Eu espero que esse conteúdo, né, tenha servido para que vocês conhecessem um pouco mais do projeto, das tecnologias, não só da Axonsoft, mas da Intel, e o quanto é importante, né, essa integração, essa parceria que a gente tem não só com a parte de hardware, mas software, instituições. Então, a gente vê, né, que é muito pouco provável que um projeto desse porte caminhe sozinho, caminhe apenas com uma pessoa, né? Então, essa integração, ela é muito importante e faz total diferença, né, no sucesso de um projeto. Então, gostaria de agradecer vocês novamente, Juliana, William, muito obrigado pelo apoio, pela confiança de vocês aqui no projeto, Fabiano, pela parceria de sempre, né? O Vinícius aí que me ajuda em todo dia a dia. Agradeço novamente a participação de vocês e de todos que estão aqui, né, conectados com a gente. E um lembrete é que essa sessão ela foi gravada e vai ser disponibilizada para todos vocês que se registraram no webinar. Então, se precisar revisar algum conteúdo, assistir novamente, fiquem à vontade e a gente vai finalizar por aqui. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, pessoal, fica à vontade. Posso começar? Pode, claro. Rapidamente, queria agradecer a você, Elizabeth, a todo o seu time que está aí na tua retaguarda, o Vinícius, Cat, o Can e todos mais, pela atenção, por confiar realmente na nossa proposta e no desafio. Eu acho que esse foi o ponto, porque a nossa conversa não foi uma conversa de uma semana ou de um mês. Ela foi uma conversa que ela durou ali quase um ano, né? A gente seguiu realmente alguns protocolos bastante rígidos. E vocês, a todo momento, estavam dispostos a nos ajudar, a desenvolver e a conhecer esse mundo, talvez, que para muitos deve ser desconhecido, que é o mundo hospitalar oncológico, né? Então, que tem características que são diferenciadas, né? Mas queria agradecer a presença de todos que estão aqui prestigiando e nos assistindo. Espero que a gente tenha contribuído aí com ideias, com processos, né? Que acho que é isso que a gente tem que fazer, multiplicar o conhecimento e cada vez buscar mais recursos. Então, vamos lá, vamos para novos desafios. Obrigado. Eu quero aproveitar também para agradecer aí primeiro a William e a Juliana, que foi muito enriquecedor. É muito legal ver a tecnologia aplicada e trazendo benefício real, né, para a saúde, para a operação de vocês. Então, foi muito legal e obrigado por dividir isso conosco e com todos aqui na comunidade. Acho que é muito legal ter exemplos positivos para a gente poder replicar e levar isso cada vez mais, né, ver a tecnologia aplicada. Então, ela tem um poder habilitador, então a gente precisa dos parceiros, então a gente trabalha, aproveito para agradecer a Elizabeth, Vinícius e a Axonsoft pela parceria de sempre, e espero que também tenha sido válido aí algumas informações que a gente compartilhou hoje. Se algum integrador, algum parceiro quiser mais informação, a gente consegue entrar em mais detalhes, né? Acho que a ideia aqui foi ter uma elaboração geral. Mas agradeço a todos aqui e tenham um bom dia. Obrigado, Fabiano. Obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.